Eu me lembro que era julho, férias, eu tinha ido para casa ver minha mãe, e aí o Otávio falou, não, então usa as férias e vai ler vários textos que eu vou te mandar, vamos ver o que você vai gostar. E aí entre os textos tinha um copo de leite. Eu me confesso que ele foi, eu acho que se eu me lembro, ele foi o primeiro que eu li. E aí eu cheguei a ler os outros, mas ele ficou na minha cabeça, eu falei, acho que é esse. E aí eu fiquei muito impressionada, porque na verdade o texto ele me lembrava uma coisa muito de cinema, muito cinematográfica. Eu ficava pensando como é que... É muito legal o texto, mas meu Deus, como é que vai ser colocar isso em cena? Eu falei, mas quer saber se é problema do Altair, né? Como eu gostei muito do texto, vai ser esse então. Aí propus pra ele achou bacana. Eu falei, então tá, então fica aí com esse desafio de fazer essa montagem e eu vou estudar esse texto, vamos lá. Quando eu fui escrever o texto, eu li um livro chamado A Casa do Incesto, que é da Anais Nin, uma escritora francesa. Na época que o texto foi escrito pela Anais Nin, ela foi muito julgada e ela é muito pouco conhecida por ela ter essa relação incestuosa com o pai. Ela morreu dizendo que amava o pai sexualmente. A gente está falando de 1900 e será que agora, nesse século, a gente ainda tem esses mesmos problemas? A gente vive sobre essas mesmas inquietações? E quando eu comecei a escrever, eu pensei, nossa, como eu vou colocar isso dentro dessa montagem? Então eu pensei, olha, seria muito interessante trazer o suspense para esse espetáculo. Lisa! Eu faço a Bárbara, é a irmã mais nova. Apesar dela ser surda e muda, ela dialoga o tempo todo com o público. Tudo que eu vi foi pelo buraco da fechadura. O buraco da fechadura tinha uma curva irônica. Parecia um ponto de interrogação. Para mim, particularmente, a parte mais complicada é exatamente essa quebra dela ser essa pessoa, essa irmã doente, né, digamos assim. E quando ela está em diálogo com o público, ela tem uma nova personalidade. Você precisa perceber a minha presença. Comungar a sua vida comigo. Não é possível viver com alguém que te ignora, que te despreza como você faz comigo. Eu faço tudo por você, minha irmã. Eu cuido de você com um carinho enorme. Que coisa estranha. Eu olhava pro rosto de Lisa e ele parecia estar suspenso no ar, deslocado do corpo. Ela tentava me dizer coisas, mas eu não entendia. Então a gente lê os pensamentos, a gente vê as coisas que passam nas cabeças desses personagens, então é uma história que eu acho que torna muito instigante por conta disso, porque parece que tem várias visões, apesar de que a gente sempre acha que a Lisa é a personagem mais má e que ela é a que mata, a gente bota isso visualmente, mas ao mesmo tempo a gente ouve o mesmo texto. Quem assiste 2 vezes, 3 vezes fica, gente, nossa, parece que tem alguma coisa estranha aí. Me abraça. Tomei coragem e perguntei. O que foi, Matt? Você ir embora comigo. Pra longe, pra bem longe. Não, eu não posso abandonar o meu pai, ele precisa de mim. Você me ama? O meu personagem, o texto dele é muito simples.
dá para decorar em um dia, assim, o texto. Só que, por outro lado, por ele aparecer pouco em cena, é muito difícil eu ter, tipo, 1 minuto, chegar e dar toda essa carga, que ele é um rapaz apaixonado, que se apaixona pela Lisa. Lisa, eu sinto por você um desejo incontrolável. Vai embora! Vai embora! E ao mesmo tempo, essa dificuldade é um prazer do espetáculo também, né? Porque teatro não é fácil, então a gente está sempre aprendendo. O legal mesmo foi trabalhar essa questão das artes plásticas, do audiovisual, junto com esse espetáculo. Um cenário móvel, um cenário que se transforma, um cenário que meio que fecha os atores, que meio que aprisiona eles dentro de uma imagem tradicional, né? Então a gente trabalhou bem essa coisa, até no chão, o branco com o preto. Ela acaba o espetáculo com uma visualidade de forca, mas a gente vê que ela está se libertando disso, dessa relação com o pai, dessa relação com a irmã. E a gente ainda não sabe se isso é um pecado ou se isso é natural. O que é pecado ou o que não é. E eu gosto muito disso.